Sou Felipe FM, Sérgio JC Repórter, sou amigo Aguinaldo, presidente da Associação Comercial, sempre presente aí, né, nos eventos aqui no nosso município e mais um momento do dia de hoje, né, onde se discute a questão do meio ambiente, Dia Mundial do Meio Ambiente. Merece também a gente fazer essa reflexão, né, Aguinaldo? Bom dia. Bom dia, JC, bom dia, São Felipe FM. É importante fazer parte dessas reuniões, ao qual a gente defende o futuro não só nosso, como dos nossos filhos, netos, enfim. O meio ambiente grita, chora, e a gente não escuta, muitas vezes a gente vê e não percebe, mas precisamos mudar, precisamos entender que o planeta depende da gente como a gente depende do planeta, e se a gente não mudar, não tentar reflorestar dentro da gente, reflorestar também o nosso meio onde a gente vive, se você puder plantar árvores, plantas, se você puder desmatar o mínimo possível, tenho certeza que a gente esse planeta perdurar por mais tempo do que o atual. A gente sempre discute isso, a preocupação que a gente vê, né, em relação à questão da preservação do meio ambiente e principalmente a produção de lixo que nós estamos criando nos últimos tempos, né? A gente não vai nem tão longe, assim, mas por 15 anos atrás, 20 anos atrás, você via a gente ia para o mercado, por exemplo, cada um levava sua sacolinha de pano, que tinha aquele saco ali que reutilizava várias vezes, e hoje não descartável plástico, todo mundo quer o fácil. Chega ali, quer tudo empacotado, tudo pronto, e aí vamos acumular lixo. A coisa a gente tem que partir, né, para o processo da meditação e a gente muitas coisas poder resgatar também para poder evitar esse tanto descarte, né, Aguinaldo? Isso aí é uma coisa cultural, infelizmente, porque a gente tem esse costume de sempre, não vou dizer assim, sair na vantagem, mas se você ganha uma sacola, todo mundo quer. E às vezes tem gente que pede duas, bota um dentro do outro. A gente entende às vezes que é pela locomoção, né, moto, mas muitos pedem duas, tem um intuito também de usar como saco de lixo. Mas se a gente não fizer um uso correto, a gente só tende a prejudicar mais ainda o meio ambiente, né? Sujar todo o meio ambiente, porque o plástico ele não destrói tão facilmente. Então o que a gente teria que fazer? Nós fizemos um projeto há uns anos atrás que nós, a X valor de compra, a gente dava uma sacola, aquelas bagzinhas que a pessoa podia trazer para fazer a compra, mas não retorna, não volta. Então você vê que na própria Feira Livre, que antigamente as pessoas iam com carrinhos, né, aqueles carrinhos de rodinha, ou suas sacolas, hoje vai todo mundo com a mão pura e volta com seus saquinhos, que até o feirante sabe que ele precisa comprar o saco para colocar o produto dentro, senão não tem como vender. O consumidor não leva mais aquela sacola como antes levava. Então são culturas que a gente perdeu, virou algo do passado, mas que a gente precisa resgatar isso. Precisa entender que a sacola ela pode ser devolvida onde você utiliza ou simplesmente minimizar, em vez de botar várias coisas numa. Aqui mesmo eu estou com uma na mão que eu vou levar para devolver uma peça, mas a sacola vai junto. Mas enfim, a gente precisa entender que o meio ambiente ele sofre, ele grita e a gente precisa abrir os olhos para isso. Temos os nossos filhos aí, o futuro a Deus pertence. Se a gente não fizer diferente, a gente vai estar afadado a cada dia ter menos terra produtiva, mais necessidade de adubação, porque a gente está deixando nossas terras fracas, desprotegidas. Você vê pela própria cidade, né? Pouco arborizada, precisaria arborizar um pouco mais para termos um ambiente mais ameno, né, de calor. A gente está vendo aí agora asfaltamento na cidade. Se a gente não pensar nessa ideia de algumas ruas terem árvores para minimizar essa temperatura, a gente pode sofrer ainda mais. E a questão, né, quando a gente fala do tema do meio ambiente, é uma coisa muito complexa, vai muito para além até que a gente possa até imaginar e acompanhar, né, Aguinaldo? Com certeza, é além da nossa compreensão, porque a gente vive esse meio aqui. A gente onde vai ver uma matinha, eu tenho um exemplo vivo da minha vida, né, quando jovem, que meu pai preservou e está lá preservada até hoje uma área na nossa propriedade rural em Maragogipe. Então ele preservou uma área de, não sei se 20 tarefas de terra por aí, eu acredito que por isso aí. Umas 18 a 20 tarefas de terra, e ele foi muito criticado, porque as pessoas queriam tirar madeira, e todo mundo queria tirar madeira para tudo, para casa, para isso, e ele não dava, que ele queria essa reserva, e nós perduramos ela, enquanto nossa tá lá guardadinha, tem sua fauna, sua flora, tem seus animais que circulam. Fomos muito criticados no início, quando a gente assumiu, porque as pessoas queriam caçar, a gente não deixava. Então criou uma briga muito grande naquela época. Hoje, graças a Deus, as pessoas sabem, entendem que a gente não permite caçar, não por algo particular, é meu. Não, que o animal não é meu. O animal está livre na natureza, se ele for para o vizinho, o cara estiver lá, o cara vai e pega. Mas a questão é a consciência de não entrar, de não tirar o animal do seu habitat, do seu local. Então a gente já conseguiu, pelo menos, quantos anos nós temos aí com essa mata, né? Meu pai, 33 anos de falecido, essa mata tem conosco. Quantos anos passou por ele?
né? Então temos essa reserva que precisa ser visitada também, porque tem muitas árvores centenárias, árvores de grande porte, muitas. E madeiras que às vezes a gente nem conhece. Às vezes não, a gente não conhece mesmo. Então assim, tem que fazer a nossa parte, entendemos isso também. E precisamos levar isso adiante. As pessoas precisam entender que nós vivemos dentro desse globo. E esse globo precisa do oxigênio, precisa de tudo que as plantas produzem. E se a gente for destruindo, esquecendo dessa necessidade, um dia a gente pode estar aí procurando um ar para respirar e não encontrar. Agradecer a participação de Aguinaldo no dia de hoje. Conosco, o microfone sempre à disposição, Gui. Algo mais que você está com vontade, viu? Agradecer a você, tocar no assunto que você perguntou e eu acabei não falando, sobre o lixo. Precisamos sim reciclar. Eu em casa tiro todo o material orgânico para jogar no quintal, porque graças a Deus eu tenho um quintalzinho, galinha, então eu jogo para os animais, ele não vai para o lixo. Já o outro, infelizmente, não tem uma coleta seletiva na cidade, não adianta a gente fazer a seleção, porque não tem onde colocar e entregar, então ainda assim a coleta é toda misturada, mas um desafio aí para o prefeito, tentar fazer uma coleta seletiva, colocar em ruas pontos estratégicos de coletores individuais para poder a gente em casa estar fazendo essa seleção e ir colocando nos seus receptivos locais corretamente. Então, o que é biodegradável, o que é plástico, o que é vidro, até vidro principalmente, que vai junto do lixo, que é um absurdo, né? Hoje a gente tem uma prática de se quebrar uma garrafa ou um copo em casa, a gente coloca dentro de um PET de refrigerante, vamos dizer assim. Corta ele, coloca, passa aquela fita e aí impede da pessoa se cortar. Mas, queira ou não queira, se tiver um local adequado para colocar vidro, plástico, né? Nós temos hoje em São Felipe pessoas que compram material reciclado e desses tipos de materiais. Talvez não compre vidro, plástico muito porque não está separado. Mas se a prefeitura vê uma possibilidade de criar um órgão ou fomentar um órgão, né, junto com as associações, para criar uma associação também de pessoas que vão reciclar esse material e ter um local para isso, eu acredito que São Felipe sai na frente de muitos lugares, muitas cidades. Temos pessoas de cabeça para isso, temos gente com vontade para isso, precisamos sair do papel. Obrigado a você, JC, São Felipe FM, por abrir esse espaço para a gente poder estar falando do que a gente pensa, do que a gente sente e tentar tocar no coração das pessoas que às vezes não pensam dessa maneira e virar a chave e mudar um pouco essa realidade. Falar também que hoje, antigamente nós tínhamos muitos animais, né, muito cavalo, jegue, burro na cidade, hoje não há, é raro ver 1, 2, 3, 99% é moto, carro, então a poluição aumenta também com nossa locomoção, então precisamos entender que a gente precisa fazer diferente para cobrir também isso que a gente acaba poluindo, né, no dia a dia. Obrigado a todos, um bom dia, vamos para o evento. Vocês acompanham as redes sociais, dão seu like e os ouvidos da rádio, né? Obrigado pela audiência de cada um de vocês. Valeu a todos.